Você segura o volante de couro sintético e sente a vibração suave que sobe pela coluna de direção enquanto o semáforo continua vermelho. O painel digital brilha com uma luz azulada confortável e o ponteiro do conta-giros repousa um pouco abaixo de 1000 rotacões por minuto. Tudo parece perfeito. O cheiro de carro novo ainda flutua no ar e você sorri ao pensar que fez o melhor investimento da sua vida. Você acredita que cuidar de um carro e apenas trocar o óleo quando a luz acende e colocar gasolina no posto mais próximo. Mas enquanto você observa o reflexo do seu veículo na vitrine de uma loja ao lado, você percebe algo estranho. Um barulho quase imperceptível vindo do motor parece uma batida metálica ritmada. Você ignora porque afinal o carro tem apenas 10.000 quilômetros rodados. Você acelera quando a luz fica verde e sente a transmissão trocar as marchas sem esforço. O que você não sabe é que neste exato momento o metal dentro do seu bloco de motor está sofrendo um estresse que não deveria existir. Você está cometendo o primeiro erro de uma lista longa que vai destruir seu patrimônio antes mesmo de você terminar de pagar as parcelas do financiamento. O sol da tarde bate no para-brisa e você decide parar em uma oficina de bairro que tem uma placa antiga de metal pendurada na fachada. Não é a concessionária brilhante onde você comprou o carro, mas sim um lugar que cheira graxa velha e café queimado. Um homem de meia idade com as mãos manchadas de preto caminha até você. Ele não olha para o seu rosto primeiro, mas sim para a parte de baixo do seu para-choque frontal. Ele escuta o motor por apenas 3 segundos e balança a cabeça de um lado para o outro. Você pergunta se há algo errado e ele sorri de um jeito que faz você se sentir uma criança que não sabe nada sobre o mundo. Ele diz que o seu motor está gritando por socorro, mas você está surdo para o idioma das máquinas. Ele convida você para entrar e aponta para o motor desmontado sobre uma bancada de aço. Aquele motor rodou 700.000 quilômetros sem nunca ser aberto para uma retífica. Você olha para o metal brilhante e não consegue acreditar. Como um motor antigo pode durar tanto enquanto os modernos parecem descartáveis? O mecânico limpa as mãos em um pano encardido e diz que existem 7 segredos que ninguém na indústria quer que você saiba. Ele aponta para o filtro de óleo que você acabou de trocar na revisão oficial. Ele explica que o intervalo de troca que o manual recomenda e uma armadilha projetada para fazer o motor durar apenas o tempo da garantia. Você sente um frio na barriga ao perceber que seguiu as instruções do fabricante como se fossem leis sagradas. O mecânico explica que o óleo moderno e muito fino para favorecer o consumo de combustível, mas ele perde a capacidade de proteger as peças internas sob calor extremo. Você começa a entender que a eficiência que você tanto admira no painel é a mesma coisa que está corroendo os anéis de segmento do seu motor. O som da oficina é preenchido pelo barulho de uma parafusadeira pneumática ao fundo e o cheiro de fluido de freio invade suas narinas. Você olha para o seu carro estacionado lá fora e ele já não parece tão invencível quanto parecia 10 minutos atrás. O segundo segredo envolve a maneira como você liga o carro pela manha. Você tem o hábito de girar a chave e sair imediatamente porque acredita que os carros modernos não precisam aquecer. O mecânico ri e diz que o metal precisa de tempo para expandir de forma uniforme. Ao acelerar com o motor frio, você está criando microfissuras que vão se tornar rachaduras enormes em 5 anos. Ele mostra uma biela empenada que parece uma escultura de arte moderna, mas na verdade é o resultado de um motorista apressado. Você se lembra de todas as vezes que saiu correndo para o trabalho e sente um peso no peito. Você percebe que cada pequena decisão ao volante e um passo em direção ao ferro velho ou em direção aos 700.000 quilômetros. A conversa continua enquanto você caminha pela oficina, observando carros de luxo com os motores abertos e carros populares que parecem novos por baixo da sujeira. O mecânico para diante de um tanque de combustível aberto e mostra a borra escura que se acumulou no fundo. Ele explica o terceiro segredo sobre a gasolina barata que você escolhe para economizar alguns centavos. O que você economiza no posto você gasta em dobro nos bicos injetores e na carbonização das válvulas. Ele explica que a indústria automotiva criou sistemas tão complexos que qualquer pequena impureza causa um efeito cascata de falhas. Você olha para suas mãos e percebe que elas estão tremendo levemente. A sensação de segurança que o seu carro novo proporcionava está desaparecendo e dando lugar a uma curiosidade profunda e levemente perturbadora. Você pergunta sobre os carros elétricos e os modelos híbridos que estão inundando o mercado. O mecânico apaga o cigarro apagado e olha para você com seriedade. Ele diz que a obsolescência programada não é um mito, mas sim uma estratégia de engenharia. Ele fala sobre como os materiais foram substituídos por plásticos de alta resistência que na verdade ressecam com o calor do motor em poucos anos. Você toca no plástico do seu próprio painel e imagina o que está acontecendo por baixo da cobertura elegante. Você sente que entrou em uma toca de coelho e que não há como voltar atrás. A estrada de volta para casa não será a mesma. Cada som que o carro faz agora tem um significado.
cada mudança de marcha e um processo físico que você começa a visualizar mentalmente. O quarto segredo e revelado quando ele aponta para o sistema de arrefecimento. Você nunca deu importância para o líquido rosa ou verde que fica no reservatório de plástico. O mecânico explica que a água da torneira é o maior inimigo de um motor moderno. O cloro e os minerais corroem o alumínio de dentro para fora, criando vazamentos invisíveis que só aparecem quando é tarde demais. Você se lembra de uma vez que completou o nível com água comum e sente um calafrio. Ele diz que a maioria dos motoristas trata o carro como um eletrodoméstico, mas um motor e um organismo vivo que respira e queima energia. Se você não entende a biologia da máquina, você está destinado a ser um refém das concessionárias. Enquanto a tarde cai e as sombras se alongam dentro da oficina, você começa a ver o mundo automotivo com outros olhos. Você percebe que os anúncios de televisão focam em telas sensíveis ao toque e conectividade sem fio, mas ninguém fala sobre a durabilidade das bronzinas ou a qualidade dos retentores. O mecânico leva você até os fundos da oficina, onde um carro de 30 anos brilha sob uma lâmpada amarela. Aquele e o carro dele. O motor ronca com uma perfeição que seu carro novo não consegue imitar. E um som encorpado e estável que transmite confiança. Ele diz que o quinto segredo é o ouvido. Um bom motorista não usa apenas os pés e as mãos, mas usa os ouvidos para sentir quando a máquina está sofrendo. Você fecha os olhos por um momento e tenta escutar o mundo ao seu redor. O som do trafego distante parece uma orquestra de metais sofrendo por falta de manutenção adequada. Você entende agora que a jornada para chegar aos 700 mil quilômetros não é sobre sorte, mas sobre uma série de pequenos rituais que desafiam a lógica do consumo imediato. O mecânico coloca a mão no seu ombro e diz que você ainda tem tempo de salvar o seu investimento. Mas para isso você precisa esquecer tudo o que os vendedores lhe disseram. Você precisa aprender a ler os sinais que o metal envia. O sexto segredo envolve a transmissão e como o marketing diz que o fluido é vitalício quando na verdade ele apodrece e destrói as engrenagens por dentro. Você sente uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido enganado e alívio por estar descobrindo a verdade antes do desastre. O sétimo segredo, e o mais guardado de todos, envolve a eletrônica que controla tudo. O mecânico explica que o computador do carro está programado para priorizar o conforto e a emissão de poluentes, mesmo que isso custe a vida útil dos componentes mecânicos. Ele mostra como pequenos ajustes na forma de dirigir podem enganar o sistema e proteger o motor. Você percebe que o carro é uma ferramenta de liberdade, mas também pode ser uma corrente que prende você a dívidas intermináveis se você não souber como ele realmente funciona. Você se despede do mecânico e entra no seu carro. Ao girar a chave, você não sai correndo. Voce espera. Você escuta o óleo subindo para o cabeçote. Voce sente a temperatura subir gradualmente. O mundo lá fora continua apressado, mas você agora faz parte de um grupo restrito de pessoas que enxergam através da lataria brilhante. Esta é apenas a primeira parte da sua transformação. O caminho para os 700 mil quilômetros é longo e você acaba de dar o primeiro passo consciente. Você permanece sentado no banco do motorista enquanto o ponteiro da temperatura sobe milímetro por milímetro. O trânsito ao redor parece uma massa frenética de metal e pressa, mas você decide que não será mais uma engrenagem nesse mecanismo de destruição. O mecânico observa você pelo espelho retrovisor antes de voltar para as entranhas do motor antigo na bancada. Ele deixou você com uma missão silenciosa e um conhecimento que pesa mais do que o manual do proprietário, que agora parece uma peça de ficção barata guardada no porta-luvas. Você engata a marcha com uma suavidade que nunca havia praticado antes. O toque no acelerador é cirúrgico. Você não busca mais a arrancada vigorosa que impressiona os outros motoristas no semáforo, mas sim a pressão constante que permite ao fluido de transmissão circular sem sofrer picos de calor excessivo. Enquanto dirige pela avenida principal, você começa a notar as vítimas da ignorância mecânica. Um utilitário esportivo de luxo está parado no acostamento com uma nuvem de vapor branco saindo do capo. Você sabe exatamente o que aconteceu ali. Provavelmente o dono acreditou que o sistema de arrefecimento era eterno ou permitiu que um frentista qualquer colocasse água comum no reservatório durante uma parada rápida. O que era uma economia de 10 minutos agora se transformou em um prejuízo de R$ 5.000 em retífica de cabeçote. Ao chegar em casa, você não desliga o motor imediatamente. Você se lembra do que o velho mecânico disse sobre o turbocompressor. Aquela peça gira milhares de rotacões por minuto e atinge temperaturas que fariam o aço brilhar no escuro. Desligar o carro logo após um trajeto urbano e como cortar o sangue de um atleta no meio de uma maratona. Você espera 60 segundos. Esse tempo permite que o óleo continue circulando e resfrie os mancais do turbo, evitando que o lubrificante queime e crie uma crosta de carvão que destruiria o eixo em poucos meses. O silêncio da garagem é interrompido apenas pelo estalo do metal contraindo enquanto esfria de forma saudável.
Nos dias que se seguem, sua rotina muda completamente. Você visita uma loja de produtos químicos e compra o melhor aditivo de combustível disponível no mercado. Não é apenas um frasco colorido, mas uma ferramenta de limpeza para os bicos injetores que trabalham sob uma pressão esmagadora. Você percebe que o custo de manter o sistema limpo é uma fração do valor de um conjunto novo de injetores de alta precisão. Você também para de abastecer no posto que oferece o preço mais baixo da cidade. Você escolhe o estabelecimento que exibe certificados de pureza e que possui um fluxo constante de caminhões novos, pois sabe que o diesel e a gasolina de qualidade são o sangue que mantém o coração de metal batendo forte. Um mês depois você volta à oficina do velho mecânico. Não há barulho de batida metálica agora. O motor ronca como um gato satisfeito. O homem caminha até o seu carro e coloca a mão sobre o capô fechado. Ele sente a vibração e sorri levemente. Ele diz que você aprendeu a primeira lição da sobrevivência mecânica, que é a paciência. Ele convida você para ir até os fundos, onde ele guarda uma coleção de filtros de óleo cortados ao meio. Ele mostra a diferença entre um componente original de alta qualidade e uma peça paralela barata. O filtro barato tem menos papel filtrante e uma válvula de alívio que abre com qualquer pressão mínima, deixando a sujeira circular livremente pelo motor. Você entende que cada peça que você escolhe para o seu carro é uma sentença de vida ou morte para a máquina. Você pergunta ao mecânico sobre o futuro e se vale a pena manter um carro por tanto tempo em um mundo que incentiva a troca a cada 3 anos. O homem aponta para uma pilha de sucatas eletrônicas em um canto escuro. Ele explica que a tecnologia é maravilhosa até o momento em que a primeira placa de circuito falha. Ele ensina você a proteger os conectores elétricos contra a corrosão e a nunca lavar o motor com jatos de água de alta pressão que forcam a umidade para dentro dos sensores sensíveis. Você aprende que a limpeza de um motor deve ser feita com pincel e paciência e não com produtos químicos agressivos que ressecam as mangueiras de borracha. À medida que os meses se transformam em anos, o seu carro começa a se destacar na multidão. Enquanto os veículos dos seus vizinhos começam a apresentar fumaça azulada pelo escapamento ou barulhos estranhos na suspensão, o seu continua impecável. Você já superou a marca dos 50 mil quilômetros e o motor parece mais solto e eficiente do que quando saiu da concessionária. Você já não se importa com as críticas dos amigos que dizem que você é cuidadoso demais. Eles não entendem a satisfação de saber que cada peça do seu patrimônio está sendo preservada para durar uma vida inteira. A jornada para os 700 mil quilômetros não é feita apenas de trocas de óleo antecipadas e combustível premium. E uma mudança de mentalidade. Você passa a entender que o carro não é um inimigo do seu bolso, mas um aliado da sua liberdade. Você aprende a ler o asfalto para evitar buracos que destroem os batentes dos amortecedores. Você aprende a usar o freio motor em descidas longas para não superaquecer os discos e vitrificar as pastilhas. Você se torna um mestre da conservação. Certa noite você está em uma estrada deserta sob um céu estrelado. O painel digital marca uma quilometragem que assustaria qualquer comprador comum. Mas você sente a firmeza do volante e a resposta imediata do acelerador. Não há luzes de advertência acesas. Não há excitação nas trocas de marcha. Você percebe que o segredo final que o mecânico nunca mencionou explicitamente era a conexão entre o homem e a máquina. Quando você cuida da máquina, ela cuida de você. Ela leva você para casa com segurança no meio de uma tempestade e nunca deixa você na mão em um lugar isolado. O sol começa a nascer no horizonte e você estaciona em um mirante para observar a paisagem. O motor continua ligado em marcha lenta apenas para manter a circulação de fluidos antes da parada final. Você olha para o odômetro e sorri. Você sabe que ainda faltam muitos milhares de quilômetros para atingir a meta do velho mecânico, mas você já não tem pressa. O medo de perder o investimento foi substituído pela certeza da durabilidade. Você desce do carro e toca na lataria fria, sentindo o orgulho de quem desafiou a indústria da obsolescência. Você venceu o sistema. O seu carro não é mais um eletrodoméstico descartável. Ele é um legado de cuidado e inteligência. Você entra novamente no veículo, coloca o cinto de segurança e engata a primeira marcha. A estrada à frente longa e você tem todo o tempo do mundo porque agora você conhece a verdade. O metal não morre se você souber como mantê-lo vivo. O destino final não é o ferro velho, mas sim a eternidade mecânica